Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira à noite, onde estou aqui, todas as quartas-feiras, hoje na nossa sexta live, para falar sobre neurociência da dor. Todo esse projeto, então, ele tem esse objetivo de trazer pílulas de conhecimento. Foi um cronograma que eu criei, então, de um projeto que tem o objetivo de levar, então, a neurociência moderna da dor para os fisioterapeutas, tanto para os recém-formados, quanto para o pessoal que já está mais tempo no mercado, mas gostaria de se atualizar nesse mundo da neurociência moderna da dor. Então, eu iniciei com esse projeto de trazer esse conteúdo gratuito todas as quartas-feiras. Ao final aqui do meu expediente de trabalho, atendi paciente até há pouco tempo aqui, e aonde essas lives elas têm um cronograma. Elas se iniciaram lá atrás falando sobre a epidemiologia da dor e por que o fisioterapeuta deveria estudar dor em 2024 para ter uma carreira de sucesso. Depois eu falei sobre as principais classificações das dores. Depois eu trouxe, então, sobre a parte do modelo biopsicossocial. Depois eu trouxe, então, sobre a parte de avaliação fisioterapêutica na dor crônica, para, então, a gente falar sobre os fatores de risco para a cronificação, que foi o que eu falei na live passada. Hoje, então, é a nossa primeira live, após nós termos construído todo um raciocínio, desde, então, dos conceitos básicos, de classificação. Então, eu criei um cronograma pensando na trajetória de raciocínio clínico que a gente tem que fazer, até aonde o paciente sentou aqui no nosso consultório, nós fizemos uma boa avaliação, e aí, então, a gente começa a planejar nas ferramentas que a gente vai propor para, então, manejar essa dor dele. Então, hoje, nessa sexta live, vai ser a nossa primeira vez onde nós vamos falar de ferramentas em si. Então, caso vocês não tenham aproveitado, não tenham conseguido ver as outras lives, elas estão salvas no meu feed e no YouTube. O link do YouTube está aqui na minha bio também. Então, acompanhem lá, façam. Agora a gente já consegue fazer uma maratona aí, São lives curtinhas, de 15 a 20 minutinhos, onde eu inicio sempre às 20h14. Eu abri agora a sala um pouquinho antes, para que o pessoal vá entrando, para que eu faça essa breve introdução. Mas a ideia, então, é trazer esses conteúdos rápidos que já vão, então, colocando essas atualizações nas suas rotinas clínicas, que eu tenho certeza que vão ser conteúdos que vão ajudar vocês a atenderem seus pacientes da melhor forma possível, tá bem? Então, eu já vou iniciar essa live logo, estou esperando o Instagram mostrar para as pessoas aqui que eu já estou ao vivo, vou responder a caixinha das perguntas que eu coloquei ali no meu Instagram, e que teve um pessoal ali que respondeu como eles achavam, então, que a terapia manual atua para dor, Então, nós vamos falar sobre isso hoje, mas eu já quero pedir para quem está ao vivo aqui comigo, envia para aquele fisioterapeuta que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo, porque eu tenho certeza que o que eu vou falar hoje vai ser um divisor de águas na vida de muitos profissionais aí que vão precisar ir atrás de mais conhecimento para a gente conseguir, então, ser atualizado e prestar um bom serviço aí para os pacientes que confiam em nossas mãos, as suas dores. E tenho mais um convite para vocês também. Eu criei, então, uma comunidade de fisioterapeutas, onde eu chamo de fisioterapeutas de sucesso, onde lá eu coloco o lembrete dessas lives, coloco conteúdos exclusivos, por exemplo, o artigo que eu vou falar aqui hoje, eu já coloquei para o pessoal, de manhã eu coloquei um resumo do fluxograma e do que eu vou falar aqui para vocês hoje, e agora mesmo eu coloquei o artigo na íntegra, então tem esses conteúdos exclusivos. Tem um vídeo por semana que eu coloco lá sobre posicionamento de carreira, e lá vai acontecer os lançamentos e pré-lançamentos do meu e-book de manejo das dores crônicas com base na neurociência moderna da dor e do meu curso, tá? Que logo mais, então, eu vou estar lançando, e lá vai ter o pré-lançamento com valores, com certeza, com um grande diferencial. Então, aproveita, entra lá. Quem ainda não está lá dentro, entra no meu link da bio e faça parte, então, dessa comunidade de fisioterapeutas de sucesso. Muito bem, então hoje vamos falar sobre terapia manual. Então, bateu 20h14, vamos começar com o conteúdo em si. Agora que eu já trouxe para vocês a introdução. Quem está aqui e não me conhece, eu sou a fisioterapeuta Raquel Garcia, eu atuo aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Eu atuo aqui no meu consultório, na minha clínica, basicamente só com pacientes com dores crônicas, especificamente com dores de coluna. Esse é meu público, esse é meu nicho principal. E eu tenho uma especialização em neuromodulação também. E vocês vão entender mais, então, um pouquinho por que a gente fala tanto em neuromodulação quando eu falar para vocês um pouco mais sobre essa parte da neurociência moderna da dor, onde o fisioterapeuta moderno ele já sabe que existem mais tipos de dor do que apenas aquela dor nociceptiva, mais estrutural, mais a ver com lesão, que muitas vezes a gente conhece. Que existe a dor neuropática e existe também a dor nociplástica. Esses 3 tipos de dor é que nós podemos nos deparar aqui no consultório. Então, que nós precisamos ter esse olhar para o nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro, se nós quisermos, então, ser fisioterapeutas atualizados. E esse é o meu propósito, trazer toda essa parte para vocês que eu venho estudando há muito tempo. Eu tenho especialização em dor, tenho então essa especialização em neuromodulação, eu amo estudar essa parte da neurologia e na minha carreira então foi sendo construída para trabalhar com esses pacientes com dor. E desde a minha graduação eu sempre gostei muito da parte de terapia manual. Eu também tive o contato, fui monitora lá na faculdade dessa parte de terapia manual, sempre gostei muito. E depois, então, ainda mais estudando essa parte da neurociência moderna da dor, tudo fez mais sentido, inclusive, né? Que é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Muito bem. Começando o conteúdo em si, terapia manual, pessoal, são um conjunto de diversas ferramentas, principalmente que fisioterapeutas e alguns outros profissionais podem utilizar, utilizando as mãos como principal ferramenta para a gente aplicar essa técnica, tá? Essas técnicas que têm o principal objetivo, o manejo da dor e a melhora da função, que são os 2 principais desfechos do fisioterapeuta. Então, terapia manual engloba massagem, liberação miofascial, mobilizações, manipulações articulares, a própria questão de mobilidade neural. Então, todas essas técnicas, essas ferramentas que nós fisioterapeutas utilizamos, entram num grande grupo de terapia manual. E o que acontece, pessoal? Assim como o exercício, essas 2 grandes ferramentas nossas do fisioterapeuta, elas sofreram muitas mudanças nos últimos tempos. Mudanças com relação ao porquê e como ao mecanismo que elas funcionam, tá? O exercício e a terapia manual andaram bem semelhantes nessas atualizações. Porque a terapia manual, por muito tempo, se acreditou que ela era utilizada, que ela era a melhora dela, a melhora clínica dela, era justificada por questões mais estruturais, questões de colocar algo no lugar, questões muito mais mecânicas. Diferente do que a gente sabe hoje em dia, a justificativa principal da melhora da terapia manual, então, é neurofisiológica. É através, então, de uma cascata de efeitos neurofisiológicos que acontecem desde o momento, então, que eu toquei no paciente, onde essa informação vai acontecer toda a parte de processamento dessa informação e o meu cérebro vai modular, meu cérebro não somente, todo o meu sistema de percepção dessa informação vai modular ou não essa dor, certo? Então, percebem que mudou-se muito a questão de o porquê que aquela técnica, que a terapia manual é utilizada. Hoje, por exemplo, nós temos muitos estudos com relação a resultados a nível local. Por exemplo, tem estudos com relação a manipulações no joelho, onde perceberam mudanças e chegadas de substâncias ali pró-inflamatórias, de diminuição dessas substâncias pró-inflamatórias a nível local. Já tem estudos falando a nível de modulação medular também, principalmente de manipulações articulares, tá? E tem muitos estudos que são os que eu mais gosto, que é o que tem saído cada vez mais, a nível de cortical, a nível do sistema nervoso central, através de ressonância nuclear magnética funcional, após determinadas técnicas. Um estudo, inclusive, que eu vou largar lá no grupo dos fisioterapeutas de sucesso, foi um estudo muito legal, que ele pegou 3 grupos
ele utilizou as manipulações articulares, utilizou as mobilizações articulares e apenas o toque em pacientes com dor lombar crônica. E eles avaliaram, então, lá no cérebro, quais eram as áreas que eram ativadas ou que diminuíam a ativação cortical após a implementação dessas ferramentas. E isso foi muito legal, porque neste caso, de uma dor lombar, em pacientes com dor lombar crônica, todos esses grupos, os dois grupos, mobilização e manipulação, foram muito semelhantes, demonstrando que nós podemos ir pelos dois caminhos, né? Tanto das mobilizações quanto das manipulações, o que outros artigos também vêm corroborar que diversas técnicas de terapia manual, elas têm praticamente o mesmo mecanismo de ação, que é a nível de sistema nervoso central. Claro que para algumas situações a gente acaba tendo algumas favoritas do que as outras. Entra muito também, pessoal, na questão que a gente sempre fala, que o resultado do paciente, imagine um gráfico, né? O tamanho do efeito dele vai depender muito de outras variáveis. Por exemplo, as preferências do paciente, já tem estudos que compararam pessoas que receberam aquilo que elas queriam versus aquilo que o fisioterapeuta, que o terapeuta propôs, e quem recebeu aquilo que queria, né? Por exemplo, eu quero ser tratada com massagem e recebeu massagem, melhorou muito mais. Então, o tamanho do efeito da técnica na prática clínica, né? Porque isso é retirado dos estudos, vai depender de um monte de fatores. O placebo, toda essa parte de interação. Então, é muito maior, né? Muito específico também a nossa escolha de acordo com as preferências do paciente, tá? Então, em resumo, pessoal, eu quero trazer para vocês hoje que a terapia manual, ela é uma ferramenta sensacional, fundamental. Eu utilizo todos os dias aqui na minha prática clínica, tá? Eu sempre explico, eu gosto de explicar para os meus pacientes como ela sendo um caminho, um jeito de eu dessensibilizar aquele sistema, de eu mostrar para aquele sistema um alívio, uma melhora da dor, né? Por exemplo, já tiveram estudos que mostraram que através da mobilização miofascial, que é a minha favorita, que eu como terapeuta gosto mais de aplicar, ela tem uma liberação de ocitocinas e de substâncias, então, que diminuem a percepção de dor desse paciente, tá? Então, eu explico para os pacientes isso, que eu vou utilizar a terapia manual para dessensibilizar esse sistema, para preparar o caminho, para que eu consiga, através de uma exposição gradual, tornar aquele corpo muito mais receptivo ao exercício, que é o meu carro-chefe, tá? A terapia manual, ela é, então, um facilitador para que eu consiga melhorar a função geral daquela pessoa, colocá-la, então, para fazer exercício, colocá-la para fazer ponte, para fazer agachamento, para fazer bicicleta, para fazer corrida, para fazer o que ela quiser. Mas a terapia manual, ela ajuda muito nisso. A nível de estrutural, sim, ela tem esse papel de melhora de mobilidade, de melhora da qualidade daquele tecido, mas o principal papel da terapia manual que os estudos têm comprovado é, então, a nível dessa modulação que acontece a nível de sistema nervoso central, tá? E essa é uma modulação que ela acontece tanto por nosso toque, tanto pela ação da técnica manual, tanto com todo o contexto que eu posso, então, expor aquele paciente. Por exemplo, eu aqui, principalmente na questão da dor lombar, utilizo muito um ambiente acolhedor, um calorzinho local ali, tem toda a questão do acolhimento também daquela pessoa, daquele momento de estímulo ao relaxamento daquele corpo. Então, percebem que a terapia manual, ela é um momento onde eu consigo também, talvez, conversar, consigo colher um pouco mais de informações, ter uma interação melhor com aquela pessoa e assim fornecer o tripé, né, uma das partes do tripé do tratamento de dor crônica, que é a educação em dor. É naquele momento que eu trago muitas informações que o paciente sentado aqui na minha frente muitas vezes não quer ouvir. Que o estudo tal fez tal coisa, mas que lá talvez recebendo já um estímulo de relaxamento ele esteja mais aberto
a ter essa conexão comigo. Então, eu utilizo da terapia manual para todos, para então acessar essa via que é top-down, que nós chamamos, né? Então, que é da periferia para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para a periferia, porque então é uma interação de todos esses fatores que eu vou estimular esse paciente, tá? Em resumo, pessoal, não falem para os seus pacientes que a terapia manual vai ajustar tal coisa, que ela vai colocar tal coisa no lugar, que ela vai, então, fazer coisas que ela não faz. Nós já sabemos que nós, com o nosso toque, a gente não tem a capacidade, por exemplo, de palpar vértebra rodada ou qualquer coisa nesse sentido. Não tem nada fora do lugar que nós possamos colocar. Mas a terapia manual, ela tem outro poder. Ela tem o poder de modular o teu sistema nervoso central, de agir como um facilitador para que o teu sistema, então, fique cada vez, receba melhor as ferramentas para dessensibilizar ele. É assim, então, que o fisioterapeuta moderno deve explicar para os seus pacientes o mecanismo de ação e por que ele está recebendo aquela técnica, que é importantíssimo, né? Lembrando do tripé ali de tratamento da dor crônica, da terapia manual, o exercício físico e educação em saúde, né? Educação em dor, que é o que nós temos que levar para os nossos pacientes. Tem, claro, muitas mais coisas que a gente pode se aprofundar, mas esse é o raciocínio principal que eu queria trazer para vocês hoje, dentro desses 15 a 20 minutinhos que eu me proponho a trazer aqui de aula para vocês. Se aprofundem, tem muito estudo legal, tem muita coisa nova aí saindo a nível de estudos neurofuncionais, estudos com relação aos testes de dor que nós devemos fazer, então, nos pacientes na avaliação, algometria, né? Verificando, então, limiar de dor por pressão antes e depois de determinada técnica manual, verificando que há, então, essa melhora, né? Essa dessensibilização. Mas uma coisa também importante eu falar antes de finalizar para vocês. É muito importante que lá na avaliação nós tenhamos feito um perfil doloroso daquela pessoa. Porque, por exemplo, lembra do teste que eu comentei para vocês, o teste de somação temporal? Que seria, então, um paciente que o sistema dele sensibiliza, fica mais sensível com estímulos repetitivos. Esse paciente, por exemplo, ele não vai se beneficiar de uma manipulação, de uma mobilização articular, tipo um Maitland, uma coisa muito repetitiva na região. Então, tem esses detalhes da dor que nós precisamos levar em consideração, tá? E lembrando também em conta que nenhum estudo comprova a utilização da terapia manual isoladamente. Ela sempre tem que ser utilizada dentro de um contexto de tratamento, que ele seja baseado em inserção desse paciente em exercício, que ele seja baseado em um contexto ativo e que faça, então, sentido para o paciente através da educação em saúde, tá? Terapia manual isolado e lá numa sessão lá para ajustar, para ficar melhor, isso não funciona, tá, pessoal? Ela deve ser utilizada dentro de um raciocínio, de um plano terapêutico bem estruturado por um fisioterapeuta, então, que saiba o que está fazendo, que seja especializado em dor, que é o que eu quero trazer para vocês, e que ele, então, esteja inserido dentro de um contexto de planejamento com exercício físico, tá bem? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Lá nas perguntinhas que eu deixei no meu Instagram, tinham muitas com relação a isso. O pessoal, por exemplo, uma que eu compartilhei ali, o pessoal perguntando, será que a terapia manual melhora a dor porque relaxa? Então tá aí um pouco das respostas, né? Não é só porque ela relaxa, mas o relaxamento é uma das coisas que eu quero alcançar para que esse sistema, então, comece a ativar o sistema opioide endógeno, comece a liberar ocitocinas e substâncias, então, que vão baixar essa sensibilização dolorosa. Então, ela mexe sim com essa parte do relaxamento, mas é a nível de modulação desse sistema nervoso central através desse toque, através dessa manipulação. Tiveram algumas perguntas ali com relação se era por conta de retirar contraturas. Então, essa parte também de trigger points, de contraturas, sim, elas são um mecanismo de dor que a gente chama de nociceptivo. Então, a gente tem essa atuação que ela é local, que a gente, mas
ela é somada. Então, a gente tem essa atuação em cima do trigger point, do ponto gatilho, da contratura, mas a maior parte é a nível de sistema nervoso central, reestruturando aquela via e dessensibilizando, certo, pessoal? Eu fico à disposição de vocês, eu sei que é um assunto cada vez um pouquinho mais denso, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Se tiverem alguma pergunta, podem me chamar ali no WhatsApp, inclusive, que o link tá ali na minha bio. E na semana que vem nós vamos falar sobre o que justamente é lá que a gente quer chegar, sobre como o exercício físico atua, então, na dor daquela pessoa e como que a gente pode inserir ele dentro desse contexto, desse planejamento que hoje eu comentei para vocês, então, como que a terapia manual atua. Semana que vem nós vamos falar sobre o exercício físico. Uma boa noite a todos, um beijão e até quarta-feira que vem.